Fazia tempo que eu não vi o São Paulo jogar um clássico dessa forma. São Paulo jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, nos últimos confrontos contra o Palmeiras, jogava um primeiro tempo ruim ou um segundo tempo muito bom, não tinha um equilíbrio. Bem, conseguiu a classificação na Copa do Brasil fazendo um jogo personalidade. Não foi um jogo brilhante, mas teve personalidade. Contra o Santos, não. Contra o Santos, todas as jogadas individuais aconteceram. O entrosamento dos jogadores você vê nitidamente. Você vê o Luciano fazendo um papel de 10 e fazendo com excelência. Você falou do Juan. É um jovem jogador, mas já está jogando já com uma certa frequência no time profissional. Rafinha. Sorteio do mando de campo da Copa do Brasil aí, definidos entre São Paulo e Corinthians. E acredite se quiser, o impossível aconteceu. São Paulo vai decidir aí, né, o segundo jogo em casa no Morumbi. Dia 26, né, desse mês ainda, o primeiro jogo em Itaquera e o segundo no Morumbi. Por incrível que pareça, agora sempre decidir em casa, o São Paulo sempre decide fora. Agora aí o São Paulo vai ter a oportunidade de decidir em casa, né? Eu achei ótimo, perfeito. Vamos estar acompanhando aí o Arnaldo, o Tirone, o Mancini falando sobre essa questão aí dos mandos de campo, tá? Se deu bom pro São Paulo, tanto faz, foi ruim pro Corinthians, vamos estar vendo esse debate aí e, obviamente, né, repercutindo também a grande vitória, a goleada, o passeio do São Paulo para cima do Santos. Aí ontem tava o meu Renata Fã, o Denilson aí rasgando elogios para o São Paulo, tá? Mas antes da gente ir pro vídeo, dá aquela moralzinha de sempre, deixando seu like. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, que é muito, muito importante. Bora pro vídeo aí. E agora, São Paulo 4, Santos 1. Uma história muito bem contada pela equipe do Dorival Júnior, com direito a gol de Alexandre Pato e 2 de Caleri. 58 mil pessoas no Morumbi. Um clássico do Santos meio cambaleante contra um São Paulo vindo numa crescente. A ideia do Peixe era se resguardar, mas é difícil se defender o tempo todo. Falta de Dodô em Alisson. A cobrança foi de Michel Araújo. Caleri tentou a finta, Joaquim caiu na dele e derrubou o argentino. E Braulio da Silva Machado marcou pênalti. Caleri, 6 partidas de jejum. João Paulo ainda tocou, mas ela foi para a rede. 1-0 tricolor. 8º gol de Jonathan Caleri na temporada. Teve um lance que não foi gol, mas valeria outro ingresso. O argentino, que nunca desiste, disputou a bola. E Michel Araújo ficou com ela. Ele tentou quase do meio-campo. Com o João Paulo adiantado. Amigo, bola no travessão. Foi um chute muito lindo. Só faltou ele cavar em gol. Eu vi o goleiro meio adiantado aí. Só passou pela minha cabeça chutar no gol. Só escutei o barulho da trave. Olha que lindo passe do Caleri para o Luciano. João Paulo evitou o que poderia ter sido o segundo do São Paulo. Estava relativamente fácil, momento de não se esquecer. Clássico é clássico. E Mendonça, na frente de Rafinha, mandou um foguete para boa defesa de Rafael. Parecia mais uma troca de passes sem terminar em nada. Nada. Toca no Caleri, que é gol. E Alisson, e que assistência. E Caleri, que artilheiro. 57 gols com essa camisa. O segundo maior artilheiro estrangeiro do tricolor. 2-0, placar do primeiro tempo. Mudaram de lado, não o panorama. Ataque só do tricolor. Juan para Luciano, no pé da trave. Michel Araújo para o Juan, que bateu cruzado. O corte que salvou o Peixe. Tava mole para o tricolor. Tão mole que deu moleza. David Washington acertou a trave de Rafael. Precisa susto para fazer? Então vai lá. David para Juan, para Nestor, para David, 3-0. Foram só 9 minutos em campo para o camisa 22 fazer o dele. E cabia mais. David para Erisson, travessão em jogo outra vez. O Pato tinha entrado aos 35 e aos 42 foi ele quem pediu a jogada para o David. Gol de Alexandre Pato na volta dele ao Morumbi. Bateu! Pato! Pato fez a vitória virar goleada no Sansão e quase perdeu o fôlego na comemoração. E no meio da comemoração, ela trava. Na hora que eu tô tentando tirar, ela trava aqui e eu não consigo tirar e começa a me dar uma fobia que eu não consigo respirar. Eu não sei como é que ele consegue enxergar ali. E aí eu falei assim, cara, se a galera chegar agora e segurar, eu não vou conseguir, eu acho que vou desmaiar aqui. Não desmaiou e o São Paulo quer mais dele. Eu espero que ele não pare por isso. Quero muito mais dele, porque ele pode nos dar muito mais. A honra santista, Michel Araújo e o pênalti em David Washington.
Marcos Leonardo diminuiu o enorme prejuízo. 4-1, placar final. Nós começamos bem no jogo, depois nós não conseguimos manter isso. Não é uma arbitragem que eu gosto. Do jeito que ele leva o jogo não é o que eu gosto, né? Mas não dá para falar em arbitragem quando você perde um jogo de 4-1. Nós respeitamos muito o Santos. De que maneira nós marcamos com muita intensidade, encurtamos a maioria dos espaços. Isso daí não tem preço. Uma goleada no clássico sempre pode trazer desdobramentos para o bem e para o mal. Em 15 rodadas no Campeonato Brasileiro, foi a 7ª derrota do Santos, a 7ª vitória do São Paulo, que agora acumula 6 jogos de invencibilidade na temporada 2023, com as mãos de Dorival Júnior em menos de 3 meses de comando. Os jogadores não estão se importando de estarem no banco e entrarem, de repente, faltando 10, 15, 20 minutos. Só que quando entram sabendo o que vão fazer, mudando o comportamento daquilo que está acontecendo. O peso da derrota é para quem foi derrotado e ouviu da torcida rival que vai disputar a Série B no ano que vem. Falta mais de meio campeonato, né? Muito cedo para a gente já apontar dedo e definir as coisas. A gente fica chateado, obviamente, pela derrota. Mas, como eu falei antes, a gente precisa trabalhar e vai trabalhar cada vez mais, né? O São Paulo está no G4, está vivo em outras competições. Seria momento de priorizar? É importante que nós continuemos fazendo e lutando pelos nossos pontos. E vamos acompanhando o desenrolar de cada competição. Nós não vamos abrir mão de nenhuma em momento nenhum. Acho que a chave é essa, o pé no chão, continuar trabalhando, colocando em prática aquilo que o Dorival vem nos pedindo. Acima de tudo, né, não deixar de correr, né? O Jason está no G4. Olha que coisa linda. Tem 3 times com 25 pontos, São Paulo, o Fluminense e também o Palmeiras. Mas o que vale é a evolução do São Paulo, o time cada vez mais entrosado. Uma coisa que me chamou a atenção, como ele vem mesclando o elenco, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Dorival fez muito isso com o Flamengo no ano passado e agora ele está dando oportunidade para alguns jogadores, como o Juan, uma grata surpresa, na minha opinião. Mas aí tem que falar de Caleri, que define o jogo, o Alexandre Pato, que se manifesta bem quando tem a chance, e um time que deu uma resposta. E o Santos, Dedê, preocupante. Loirão, irreconhecível o Santos. Impressionante. Irreconhecível. Quando você joga com um time de menor expressão e você não consegue dar uma resposta, você fala, poxa, o Santos realmente está mal. Mas aí quando vai para um clássico, que a gente fala, independe do momento que as equipes estão passando, o clássico é clássico e tal. Ontem o Santos foi irreconhecível jogando um clássico. Impressionante. O time não consegue ter padrão de jogo, o time não consegue ter a bola, o time não consegue trocar 3 passes. O São Paulo, obviamente, fez um jogo muito bom. Um primeiro tempo do São Paulo, assim, excelente. Já fazia tempo, falei aqui antes de chamar a matéria, fazia tempo que eu não vi o São Paulo jogar um clássico dessa forma. O São Paulo jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, nos últimos confrontos contra o Palmeiras, jogava um primeiro tempo ruim ou um segundo tempo muito bom, não tinha um equilíbrio. Bem, conseguiu a classificação na Copa do Brasil fazendo um jogo personalidade. Não foi um jogo brilhante, mas teve personalidade. Contra o Santos, não. Contra o Santos, todas as jogadas individuais aconteceram. O entrosamento dos jogadores você vê nitidamente. Você vê o Luciano fazendo um papel de 10 e fazendo com excelência. Você falou do Juan. É um jovem jogador, mas já está jogando já com uma certa frequência no time profissional. Rafinha. Poxa, Rafinha. 72 anos, irmão, tá jogando demais. Meu parceiro Rafinha, regular demais. Que vitalidade. Fora brincadeira, fora brincadeira. É um cara que o Dorival chegou, provavelmente deve ter tido uma conversa no particular com o Rafinha, porque o Rafinha não era titular com o Rogério Ceni. Hoje ele é capitão do São Paulo e ele é titular absoluto da posição. Vem jogando bem, você fala da idolatria do Caleri, você tem razão. Mas aí o Alexandre Pato, que a gente está vendo na imagem, depois de muito tempo machucado, ele entra e faz um golaço, porque o gol do Pato foi um gol muito bonito, porque ele recebe o passe do David e aí ele tem um recurso de ir para a linha de fundo ali, para o lado do campo, de repente ele fala, poxa, errei, recupera a bola, faz um 2 e acaba fazendo um golaço, assim, é um jogo realmente para mostrar para o torcedor São Paulino que o São Paulo chegou bem, chegou forte agora para as competições. Bom, o goleiro Rafael praticamente não trabalhou. Eu queria destacar o primeiro tempo do Alisson, se movimentando muito bem, armando o time com personalidade.
E o Michel Araújo, apesar de fazer o pênalti no finalzinho, que não mudou muito o panorama na partida, também se destacando, poderia ter feito um gol antológico, uma bola do meio-campo que pegou na trave, acabou não concluindo corretamente, mas também acho que fez um jogo legal. E o Arboleda, que eu acho que na defesa, ele joga bem ao lado do Diego Costa, mas ele se sobrepõe, é um cara seguro. Hoje o São Paulo tem jogadores como o Caleri, como o Luciano, que são mais badalados, mas ao mesmo tempo hoje o coletivo cresceu. E ontem fiquei feliz também com o Wellington voltando, né, na lateral esquerda, depois o Caio acabou tendo oportunidade. E é essa mescla que eu falo. O Dorival Júnior hoje, ele aproveita o elenco como um todo, ele está fortalecendo seus jogadores e suas opções. E São Paulo passou por problemas muito sérios de lesões durante o ano, perdeu jogadores importantes, ainda tem alguns que não retornaram, mas é um time que se reconstruiu e hoje, com o comando do Dorival, mostrou que num clássico foi dominante. Isso é um golaço, Michel Araújo, fazer um golaço no meio de campo. É isso que eu acabei de falar. É a tal da, sim, é a tal da gestão do elenco, né? Isso. A gente falava muito isso no passado do Rogério Ceni, ou pelo menos olhando de fora, né? Parecia que não tinha essa gestão de elencos, viu os jogadores às vezes insatisfeitos com o trabalho do Rogério Ceni, porque são os mesmos jogadores, Verão. Estamos falando de 3 meses, 4 meses de trabalho. É o jeito de jogar, é a postura, entendeu? Isso que mudou. Então chama a atenção, então o Dorival está de parabéns, porque não é fácil você gerenciar um elenco expressivo, né? Com 30 jogadores, 25, 30 jogadores, e o Dorival parece que está conseguindo fazer isso com excelência. Não, eu continuo dando sorte. Acho que não, né, Dorival? No confronto Corinthians e São Paulo decide em casa. Vambora. Isso é raro. É raro. Ótimo pro São Paulo. Também. Ficou muito bom para o Flamengo, me parece. Ficou ruim para o Corinthians, ficou bom para o São Paulo. Melhor jogar em casa. Eu sou do time. Espetacular. Eu sou do time da Marília Ruiz. Eu prefiro jogar primeiro em casa. Não, eu não. Eu acho que depende do torcida confronto, única. quem Olha lá, é e tudo. Tá aí na tela o Torcida confronto. Ó. única, Dia 26 do 7, Corinthians e São Paulo na Arena. Não. Neoquímica Arena. Na volta, São Paulo e Corinthians no Morumbi, lá em agosto. Grêmio e Flamengo, semana que vem, na outra, né? Grêmio e Flamengo, dia 26 do 7 na Arena. Não pode, e dia 16. semana. Para explicar as datas, né? Não dá, né? A Conmebol bloqueou a data. Isso também dava para saber antes, né? Dava para saber antes. De novo, Como diria Marília playoff, assim como no playoff da Sul-Americana, tinha conflito de datas. Eles fazem de tudo para arrebentar entre a CBF, futebol, né? Olha, ontem eu encontrei alguns Podia ter só o ano que vem, né? Olha que loucura. Eu encontrei alguns torcedores do Palmeiras em Belo Horizonte e eu indo pro Beira-Rio e eles indo embora. Eu falei, vocês vão no jogo? Não vamos, porque o jogo estava marcado para as 11 da manhã e mudaram. Eu, para remarcar o voo, tenho que pagar outra passagem, quase. É isso, é muito legal. O pessoal, assim, pensa bastante, né? É uma coisa que chega beiro inacreditável, né? Então vai ter a primeira da semifinal da Copa do Brasil, aí depois tem as duas datas de Libertadores, o confronto de ida e o confronto de volta. Porra, O Corinthians não sabe se estará na Sul-Americana ainda, vai saber amanhã, se classificar contra o Universitário, o São Paulo estará nesse meio aí da... Agora... Pô, o cara vai no baile de máscara e dança com a irmã, pô. Isso aí não pode acontecer, Eduardo. É duro. Isso é semifinal do melhor campeonato do Brasil hoje em termos de atração, porque a Copa do Brasil, de novo, coloca 4 gigantes na semifinal, etc e tal. Aí você tem uma distância de quase um mês entre o jogo de ida e o jogo de volta. Posto isso, o Corinthians, a trajetória dele até agora na Copa do Brasil foi perder o primeiro fora e conseguir reverter nos pênaltis em casa. Foi assim com o Remo, assim com o Atlético Mineiro, assim com o América, o jogo que a gente estava vendo. E agora ele vai ter que, na sua casa, talvez impor uma diferença para se garantir fora de casa. Ou não, empata em casa. Sei lá, tá aberto, é clássico, exatamente, pode ser também. Vai para os pênaltis, Cassião... Antes desse jogo... Corinthians e São Paulo, o São Paulo joga com o Cuiabá no sábado em Cuiabá e o Corinthians joga contra o Bahia em Salvador. Aí tem uma diferença. O São Paulo provavelmente vai utilizar um time alternativo em Cuiabá. O Corinthians tem uma dificuldade para fazer isso em Salvador, né? Porque o Bahia está colado ao Corinthians. O Corinthians ainda não está com uma situação tão confortável no Brasileiro.
para fazer a opção que ele faz na Sul-Americana, por exemplo. E é o Peru com um time alternativo. Então, eu acho que o confronto da ida não define, mas ele encaminha muitas vezes uma classificação ou não. O que eu estava falando desse time que jogou contra o América é que essa escalação, se puder ser repetida em jogos importantes do Corinthians, no meio para frente ela é muito boa. Renato Augusto e Rojas na armação, os dois volantes muito bons, jovens, Yuri Alberto e Roger Guedes. Olha, pega um time titular com esses jogadores no meio para frente. Então, do Brasil. Por que o time com toda essa galera aí se classifica com a calça na mão contra o lanterna do Campeonato Brasileiro? Porque perdeu o jogo da ida. Então, por que perdeu o jogo da ida? Porque defensivamente o time Corinthians ainda é frágil. Ah, tá. Então temos uma questão. Temos uma questão. Eu acho que ainda não é o padrão. Embora o Luxemburgo tenha comparado, de certa forma, o trabalho dele com o Dorival, ou do Dorival até o momento, não acho que seja do mesmo... Até porque o São Paulo sofre muito pouco defensivamente. O Corinthians sofre, né? O Benítez quase desequilibrou o jogo contra o Corinthians. O Benítez, hein? Benítez. Mas, de qualquer forma, o Corinthians vai ganhando confiança e tem jogadores decisivos, como poucos times do Brasil têm. Mais jogadores decisivos que o do São Paulo. Agora, o São Paulo tem mais conjunto. Hoje. Né? Embora o jogador decisivo... Não, o São Paulo tenha sido o Cássio. São Paulo é... que é um goleiro decisivo também, né? Sim. Não é só isso, né, Tironi? O Corinthians fez gols, 3 gols, o Corinthians chutou 500 bolas no gol. O Corinthians criou bastante. Tudo bem que o adversário, o América, costuma também oferecer esse jogo franco, né? Cara, em Copas ou em eliminatórias, quem tem defesa mais bem postada, mais forte, tende a ganhar o confronto. Tende. Tá? Porque pode ter um erro, um escorregão, uma alteração mal feita, né? Enfim, futebol é o caos, né? Então, assim, cara, o São Paulo é favorito no confronto contra o Corinthians. Sim, pela questão do sistema defensivo mais forte, por você decidir no Morumbi. Bem complicado jogar com o São Paulo no Morumbi, né? Ah, mas o Corinthians ganhou lá no Campeonato Brasileiro. Paulista. No Paulista. É outra história, é outra competição, é mata-mata, é fase de grupos. Não era de São Paulo, era outro técnico, outra história.